Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo nas novas regras do governo para o ensino à distância, o EAD, aqui no Brasil. Olhamos a portaria do MEC, opiniões de especialistas, o que saiu na imprensa, enfim, para tentar entender o que está pegando mesmo. A ideia é sacar o que muda, por que está mudando e o que pode acontecer daqui para frente para os alunos e para as faculdades, né? Olha, o ponto de partida é um decreto e uma portaria agora de maio de 2025, tá? E assim, a mudança de maior impacto, sem dúvida, é proibir totalmente o EAD para 5 cursos específicos: Direito, Enfermagem, Medicina, Odonto e Psicologia. E olha só, Medicina vai ter que ser 100% presencial mesmo. Para os outros 4, a exigência agora é, no mínimo, 70% da carga horária com atividade presencial. 70% é bastante coisa, né? Teve uma razão específica para focar nesses 5 com uma regra tão forte assim? E as outras áreas? Foram afetadas também ou ficou mais tranquilo? A justificativa principal que dão é a necessidade de muita prática, né? Interação presencial intensiva nessas áreas de saúde e direito. E sim, afetou outras áreas também, viu? Licenciaturas, quer dizer, a formação de professores, e cursos tipo ciências naturais, matemática, estatística. Esses não podem mais ser 100% EAD. Agora tem que ser semipresencial. Precisa ter pelo menos 30% de atividade presencial e aí outros 20% que podem ser presenciais ou aulas ao vivo pela internet, ou que chamam de síncronas. Ah, entendi. 30 presencial obrigatório, mais 20 que podem ser síncronos. Certo. E para os cursos que, bom, ainda podem ser EAD na maior parte do tempo, mudou alguma coisa para eles também? Mudou sim. Agora, qualquer curso EAD tem que ter no mínimo 20% da carga horária presencial obrigatória. E isso inclui as provas, viu? Todas as provas têm que ser feitas lá presencialmente. E tem mais, até nos cursos que já são majoritariamente presenciais, sabe? Aquela parte que podia ser online diminuiu, caiu de 40% para 30%. Quer dizer, é um movimento geral para ter mais gente em sala de aula, ou pelo menos mais interação. É isso. E as faculdades, elas têm um prazo para se ajustar a tudo isso? Sim, elas ganharam 2 anos. Tem aí 24 meses para implementar essas mudanças todas. 2 anos, tá. Isso leva a gente direto pro porquê disso tudo, né? Essas regras não apareceram do nada, eu imagino. Tem uma discussão grande por trás. Sim, elas relacionam as coisas com a economia, por exemplo, e com a qualidade do curso. O governo quer reduzir penetração do mercado Vox caminado, principalmente as faculdades privadas em cursos especialistas. Mas não só nas privadas, os públicos também, viu? A qualidade dos cursos online está linkada a uma redução de trabalho, o que inclui a ausência da sala de aula, economia com treinamento de professores e uma mão de obra mais barata. Já para o mercado público, o Ministério desenvolve um projeto piloto para controlar todas as movimentações dos cursos. Com certeza, é um debate complexo. De um lado, tem essa pressão por mais qualidade, sabe? Muita gente preocupada com a formação prática, denúncias de cursos muito ruins, que só querem o dinheiro, os tais caça-níqueis. Mas do outro lado, tem o EAD que, poxa, abriu muita porta, né? Democratizou o acesso para quem trabalha, para quem tem filho, mora longe. Exato. E como é que os especialistas estão vendo essa tentativa do governo de, de equilibrar esses dois lados da moeda? As opiniões variam bastante. Tem gente, tipo o Wilson Rodrigues, lá do Conselho Estadual de Educação de São Paulo, que critica um pouco esse foco do MEC só na presencialidade, como se isso por si só garantisse qualidade. Ele argumenta que, tirando talvez cursos com muito laboratório, a qualidade de verdade depende mais de bons professores, de investimento em tecnologia, plataforma que funciona, suporte para o aluno, e não só de estar lá fisicamente, entende? Entendo o ponto dele. Mas, mas não dá para dizer que a interação ali, cara a cara, tem um valor que talvez seja difícil de replicar online, mesmo fora do laboratório? Sim, esse é um ponto importante no debate, com certeza. Só que aí vem outra crítica, de outros especialistas, como o Rodrigo Ratier e o Fernando Casio, da USP. Eles acham que as medidas foram, na verdade, meio tímidas. Apontam que faltou, tipo, pegar mais pesado na fiscalização para fechar os cursos ruins de vez, sabe? E também questionam se considerar a aula online ao vivo assíncrona como quase presencial não acaba enfraquecendo a própria regra de presencialidade. Então peraí.
Tem a crítica de que focar só no presencial é um erro. E, ao mesmo tempo, a crítica de que as regras ainda nem foram tão longe assim. Meio contraditório, não? Parece, né? Mas é que são focos diferentes. E o que é fascinante nisso tudo é pensar no impacto no acesso. Quase metade das matrículas no ensino superior hoje no Brasil são EAD. No Norte e Nordeste, essa fatia é ainda maior. É como muita gente consegue estudar, né? Trabalhador, mãe solo, gente de cidade pequena. Daí, se você restringe muito a licenciatura à distância, por exemplo, como fica a formação de professores? A gente já tem falta de professor em tanto lugar. Isso pode piorar a situação e ir contra as metas do país para a educação, como alertou Daniel Gonzalez, da Neurosaber. Nossa, é verdade. E nesse cabo de guerra entre qualidade e acesso, ainda entra a suspeita de lobby, né? Alguns analistas, tipo Sakamoto, até sugerem que a pressão dos grandes grupos de educação privada pode ter, digamos, amaciado as regras na negociação com o governo. Faz sentido isso. Olha, essa leitura existe sim no debate. A ideia é que talvez a pressão desses grupos tenha levado a um resultado menos restritivo do que o governo queria no início, ou do que seria o ideal para alguns. E para mostrar a preocupação com essa qualidade no modelo mais massificado, o próprio Rodrigo Ratché contou uma vez que o contrataram para fazer conteúdo EAD. Era aula curta, tudo padronizado, livro de uma editora só, até resposta pronta para a prova. Isso mostra um foco em escala, em custo, nem sempre no aprendizado de verdade, né? Caramba, que exemplo forte. Mostra bem esse foco na escala mesmo. Bom, diante desse cenário todo, com crítica dos dois lados, a realidade do acesso pelo EAD, qual seria o caminho, então? Qual a saída? Pois é, essa é a pergunta de 1 milhão, né? Como é que a gente garante uma formação boa sem fechar as portas que o EAD abriu para tanta gente? As consequências dessas novas regras são enormes, não dá para negar. Principalmente para formar professor, que impacta toda a educação básica depois, e também para as diferenças regionais de acesso à faculdade. Fica aí a reflexão, né? Pensando em como é difícil fiscalizar a educação no Brasil, historicamente, e na força dos interesses comerciais. O que define mesmo, o que garante uma faculdade que transforma a vida do aluno hoje? Será que é a modalidade presencial, SEMI, EAD, ou tem algo mais profundo aí que vai além disso?